Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 27 de novembro de 2023, uma segunda-feira, a última semana do mês, a gente está bem próximo do final do ano. Então vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo no mercado. Começar falando pela indústria chinesa, que apresentou um número de crescimento menor do que o esperado. No ano, um crescimento de 2,7%, crescimento esse visto somente em 2020. Então, indicadores mostram o enfraquecimento da indústria chinesa e um ponto de atenção com relação a essa informação. Também tem informação de olho no petróleo, porque a gente tem possibilidade de corte na produção de petróleo, isso em conjunto com a agenda que vai ter essa semana do encontro da OPEP+, encontro que vai acontecer online. E também a gente tem agenda recheada hoje, então temos informações impactantes, vamos direto para o calendário econômico, entender o que está acontecendo no mercado. Então a gente vai começar falando pela notícia que vai sair logo agora às 8h30. Infelizmente, quando você estiver vendo esse vídeo vai ter saído essa notícia, mas eu não vou ter essa informação ainda, mas acredito que os números virão frente ao esperado com relação à transação corrente e informação de dinheiro estrangeiro entrando no Brasil. Então a gente fica atento a essa informação que está vindo em conformidade com as duas últimas edições que eu fiz do Bom Dia Day Trader, dizendo que a gente está com aposta na América Latina e dinheiro estrangeiro entrando no Brasil. Isso vem em conformidade com essas duas notícias e mais um desdobramento dessa informação que eu trago para vocês. Vai ter também às 10 horas licença de construção civil e também, por fim, a meio-dia vai ter venda de casas usadas nos Estados Unidos. Então são duas notícias que vão impactar o mercado, com a notícia que vai ser agora às 8h30 com relação a dinheiro estrangeiro entrando no Brasil. E sempre nesse horário eu falo dos horários importantes e impactantes da Bolsa. A gente começa falando pelas 9 horas da manhã, quando abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas quando abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar, porque a gente já tem movimento no mercado, já tem comportamento no preço, e aí já dá para tomar uma decisão de compra e de venda. E também tem informação às 11h30, abre a análise. A gente está abrindo a análise às 11h30, dado o horário de verão americano, então a gente fica atento, e logo mais, lá para março, a gente volta a abrir às 10h30 e eu vou trazer essa notícia para vocês. Então vamos direto entender a cotação dos principais índices e indicadores mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou na sexta-feira toda em queda. Europa opera praticamente toda em queda no momento, Estados Unidos também, com exceção do Dow Jones, que está numa alta de 0,27%. No nosso EWZ, agora vamos falar dos indicadores, fechou numa leve alta de 0,3% na sexta-feira, barril Brent de petróleo cotado a 79,08%, realmente uma das menores cotações desde quando a gente começou a fazer a edição do Bom Dia Day Trader. DXY cotado a 102,93, DXY é o índice do dólar, numa queda de 0,4%, minério de ferro a 130,95, numa alta de 0,46%, VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 5,70%, as bitcoins cotadas a 37.267 dólares, tá? E agora, você que está me vendo pelo Instagram, vou te desejar um grande dia operacional, que você consiga ter ganho nas suas operações. Se você quiser ver a análise do índice futuro, dólar futuro, corre lá para o YouTube. Caso não, bora pro game. Você que está aqui no YouTube, vamos dar sequência agora e vamos dar uma olhada no que está acontecendo, começar falando pelo índice futuro, com tempo para a gente explorar o que está acontecendo nessa situação, nesse movimento do preço no gráfico. Então, nos 60 minutos, a gente teve uma virada de mercado, tá? Um ponto de atenção. Deixa eu ver se eu peguei a ferramenta certa. Não peguei não, peguei a ferramenta errada. Peraí que eu vou trocar aqui, que realmente eu, sem querer, peguei outra ferramenta. Eu quero pegar a ferramenta triângulo para apontar para vocês os pontos importantes e interessantes do movimento dos 60 minutos. Então, a gente teve essa alta abrupta aqui que vem acontecendo, de repente o mercado chegou num platô, numa região de estresse, começou a lateralizar. E na sexta-feira a gente começou a trabalhar abaixo e começou a trabalhar abaixo com uma consistência um tanto que interessante da linha aqui da média móvel de 20 períodos e de 9 períodos, já alinhada para baixo as duas. Mostrando pra gente que a gente tem possibilidade sim de fazer um movimento de pullback um pouco mais agressivo. Notem que aqui na parte inferior da tela, o IFR trabalha abaixo da linha dos 50%, porém acima da linha dos 30%, dando indicativo que a gente está fazendo um movimento de correção. Esse movimento de correção pode ser um pullback, que é um repique normal no gráfico, ou pode ser uma virada de tendência. Como a gente está naquele período do rally da bolsa do final do ano, a gente fica atento porque ele pode literalmente fazer o pullback, continuar um movimento de alta, buscando, de repente, a gente vai acompanhar, óbvio, a máxima histórica. Vamos ver se isso vai se concretizar ou não, se a gente está em mais um voo de galinha que a gente está vendo na nossa bolsa. Vamos dar uma olhada também no diário,
porque às vezes o diário nos revela informações que nós não temos. E olha só, no diário já tem informação interessante aqui, eu já vou apontar para vocês, ó. Afastando um pouco o gráfico, vamos lá. O diário disse para a gente o seguinte, ó, depois desse forte movimento de alta, que foi agressivo sim, a gente teve aqui um movimento de lateral e agora a gente está tendo um movimento de correção, que é normal, se aproximando um pouco mais da média móvel de 9 períodos exponencial. De repente a gente vai aqui arrefecer um pouquinho mais para alcançar a média móvel de 20 aritmética, que está bem distante, é bem comum, bem distante da nossa bolsa, para que a gente veja um movimento um pouco mais comum e de repente tomar uma nova impulsão, a gente vai aguardando. O IFR finalmente começou a trabalhar abaixo da linha dos 70%, tá? Tá bem tocando ali, quase na linha dos 70%, bem ali em cima, mas tá começando a trabalhar abaixo, que sugere realmente que a gente tá fazendo um movimento de repique até o momento. A gente só vai entender se isso vai ser um repique, se isso vai ser um pullback, uma continuidade de alta, uma vez que o preço chegar nas médias, ou que ele lateralizar e a média chegar no preço, dando indicador pra gente que vai sim fazer um movimento interessante, a gente acompanha. O volume financeiro nos últimos 2 dias foi bem abaixo da média de 20 períodos, tá? O que nos mostra que teve enfraquecimento de entrada de volume financeiro, ou seja, a bolsa andou com pouco dinheiro. Isso é um ponto de atenção, mas a gente vê o que está acontecendo, lembrando que a gente teve feriado americano, tá? Na semana passada, na quinta-feira, e logo depois do feriado americano a gente teve uma injeção de liquidez um pouquinho maior que o do feriado, mas ainda assim muito aquém do que nós esperávamos. Vamos ver se hoje a gente vai ter um retorno de liquidez um pouco mais forte, fazendo com que o mercado se movimente em uma direção um pouco mais interessante para a gente tomar a nossa decisão de compra ou de venda. Vamos voltar para os 60 minutos só para determinar o que os 60 minutos está nos dizendo, para depois mergulhar no dólar e entender o que o dólar está mostrando para a gente. E agora nos 60 minutos, só retornando, 60 minutos mostra pra gente o seguinte, tá? Eu vou aproximar bastante esse movimento aqui, só para estudar esse curto movimento que nós tivemos, para entender o que ele vai nos dizer. O mercado fez aqui 2 picos, tá? 2 topos, um topo duplo, sim, isso aqui é um topo duplo. Fez um movimento de corte no topo duplo, e agora eu vou colocar aqui para vocês esse movimento de corte, bem nessa região aqui, tá? Nós tivemos essa região, mas a gente tem uma zona de corte, a gente cortou a primeira linha do topo duplo no fechamento, agora a gente vai pegar as mínimas, tá? Se a gente cortou as mínimas é interessante, ó. Estamos trabalhando dentro das mínimas, o que isso sugere? O mercado fez esse movimento de queda, fez o pullback, fez o novo movimento de queda, não rompeu a linha do pescoço, abrindo uma queda muito grande para essa linha, essa região de topo duplo, essa figura gráfica que nós estamos vendo. Vamos acompanhar se ele vai romper. Se a gente vê um rompimento nos 60 minutos, um candle fechando abaixo dessa região, é um indicativo que sim, vamos ter um pouquinho mais de movimento de queda, isso dá uma direção interessante, vamos acompanhar. Caso contrário, ele comece a trabalhar nessa linha aqui por alguns candles, 1, 2, 3 horas, aí é um ponto de atenção, a gente está no movimento lateral, podendo voltar acima dessa linha e continuar lateral no diário. Vamos acompanhar, então essa é a indicação que nós temos aqui pro índice futuro. Vamos dar uma olhada no dólar agora, para ver o que o dólar está nos dizendo. Começar aqui com o dólar 60 minutos, pegar a ferramenta triângulo e o dólar está praticamente o mês todo muito lateral, tá? Nenhum movimento muito consistente. Deixa eu tirar essa linha daqui que ela só está atrapalhando a nossa visão no momento. Muito lateral, nenhum movimento muito consistente, muito abrupto, ó. Ele deixou aqui para trás um gap aberto, assim como o índice gaps são fechados no mesmo contrato em comum, tá? Não sei se isso vai acontecer. A gente está bem próximo, o dólar fecha essa semana, ele teria que fazer um movimento de alta para fechar esse gap. A gente já viu gaps assim abertos, fechados no finalzinho do contrato, a gente está praticamente na última semana do contrato, então a gente vai acompanhar se isso vai se concretizar. Nos 60 minutos ele está sugerindo o quê? Ele fez um movimento de alta, lateralizou como ele vem lateralizando faz tempo, tá? E agora a gente aguarda, mas ele está próximo da linha da média móvel dos 20 períodos. Vamos ver qual a distância da média móvel para o último candle, fechamento do último candle, 23 pontos, tá? E pensando nisso, vamos ver qual a distância para ponta do gap. A gente tem 46 pontos e para fechamento completo do gap, a gente vai ter ali 73 pontos. Então, 2 dias de movimento direcional, a gente tem um fechamento desse gap. Vamos ver se isso vai se concretizar, não está tão distante assim, tá? Fora que o gap está fechando ali na região, vamos ver aqui o valor, na região dos R$5. De repente ele volte ali para depois fazer um novo movimento de queda, a gente vai acompanhar. Então, e o dólar está trabalhando com o volume financeiro nos 60 minutos abaixo, só que abaixo da linha dos 50%, tá? Que é um ponto interessante. Vamos dar uma olhada aqui no diário do dólar para ver o que o diário do dólar está nos dizendo. Afastar um pouquinho mais o gráfico aqui para a gente poder visualizar, tá? E o diário do dólar mostra uma perda de força, tá? Nesse movimento de queda, e eu já vou apontar para vocês. Olha só, a gente está tendo um movimento de queda bem interessante no dólar, parou nesse ponto aqui, aí ele fez um movimento de alta, de queda, de alta, e agora ele lateralizou um pouco acima ali, ó, tocando a média móvel de 9 exponencial, dizendo que vai vir buscar um pouquinho mais para cima aqui a média móvel de 20 aritmética. O IFR trabalha ainda abaixo da linha dos 50%, um indicativo interessante, podendo sim fazer um movimento de arco e aí voltar ao movimento de queda. Ele já aqui respirou no diário para ter mais abertura de queda, tem espaço. Só que ele está fazendo um movimento um pouco interessante de lateral, dizendo para a gente o seguinte, ó, este ponto aqui, ó, já vou evidenciar para vocês, esse ponto aqui foi uma zona que travou o preço. Ó, como nós temos 2 toques aqui. E aí eu vou colocar aqui uma linha para representar essa trava do preço. Foi bem nessa região, olha que interessante, ó.
Foi bem nessa região. Nós temos aqui uma zona de suporte que travou o preço e o preço não está passando dela. Ó. Ele tocou aqui, ele fez um toque, 2 toques, 3 toques, não resistiu, subiu. E agora a gente vai ver se ele vai realmente quebrar essa linha ou não, se ele vai fazer um movimento de alta, vindo buscar de repente aqui até a média móvel de 20 aritmética, 200 aritmética, perdão, branca, aqui na parte superior do preço. Então eu estou vendo hoje um movimento do índice lateral, podendo fazer um movimento de queda, vamos acompanhar, o que vai determinar vai ser o candle da primeira hora. Do dólar, um movimento nos 60 minutos, no diário também, que está apontando para a gente, um movimento um pouquinho mais lateral, um pouquinho mais chato, mas também podendo fazer um movimento de alta na sequência, tá? Então veja de novo, um índice com possibilidade de queda ou lateral, um dólar com possibilidade de alta ou lateral. A gente pode ver o contrário, vamos ver o que vai acontecer no candle da primeira hora, principalmente o que as notícias vão trazer para a gente de ruído, para dar forte movimento na bolsa. Vamos acompanhar, pessoal. Do mais, como eu sempre digo aqui para vocês, desejo que vocês tenham um grande dia operacional, que tenham lucro no bolso, e como eu sempre digo no final dos vídeos aqui do Bom Dia Day Trader, do nosso Morning Call, bora pro game, galera!